Ai, como eu estava com saudades deste programa. Meus amigos, e eu tenho uma coisa para adiantar antes Hum, de dar o meu boa tarde, bom dia, boa noite para vocês. É que estamos ficando sem temas, hein? E nesse uhum. momento estamos cavocando em terrenos muito complexos. Boa tarde, Marcelito. Você concorda comigo, né? Não, eu concordo. Acho que a gente está a ponto de fazer um ranking à cega dos 10 melhores signos. Deixar dois de Bom, fora. Deixa deixando dois dois de de fora. fora. Um deles tem que ser aquário. Aquário é um Tupperware. De um outro signo que é peixes. Então, assim, muito facilmente. Então, a gente está a ponto de qualquer coisa assim, que sabe? Qualquer coisa que tiver 10, a gente está falando aqui. A gente podia fazer um ranking à cega dos 10 melhores números. De 1 a 10. De 1 a 10. Muito bom. Ô, Tati, hoje o programa eu acho que eu vou precisar muito da tua ajuda, É. porque são os jogadores mais raçudos do futebol. E aí eu perguntei para o Johnny Boy, né? A gente estava aqui antes do programa começar. Mas qual é o recorte? É da história do mundo, do Brasil, do melhor futebol do mundo, da Europa, do melhor futebol do mundo que não é tão melhor assim depois do Mundial de Clubes? É. O que faremos? Pois é, boa tarde, gente. É complicado, porque assim, são diferentes perfis de raça no sentido, né, da garra aí. Tô na dúvida do que o João vai colocar aqui, gente. Sinceramente, eu acho que vai estar complicado. Mas a An- gente vai an- tentar. Antes de Hum, começar, qual é o jogador mais raçudo que vocês conhecem? a palavra raçudo veio na mente. Para mim é o Gattuso. Cara, o Gattuso poderia entrar. Sérgio Ramos é bastante também, hein? E para você, menino Beckler? Pra mim, cara, é muito alguma coisa de infância. Eu acho que é o Mancuso. Mancuso? Mas esse não. Bom, se ele meter o Mancuso aí, eu me recuso a falar sobre. Entendeu? Porque se ele vier com essas coisas bem alternativas, tipo Então, eu aquele tô com do esse Grêmio, Tati, medo. o Sotires, Dinho. O Sotires, Dinho, o Dinho. assim, o Dinho, pois é que eu tô achando que vai vir só jogador que atua na Europa. O Dinho, a Europa não teve essa felicidade, entendeu? Então eu não entraria. Vai meter o Rincon aí. Pô, Eu, Não, o Rincon não era raçudo, o Rincon era classudo pra caramba. não, eu não você sei não vê as quem que brigas que vai ele tinha com o aparecer. Marcelinho no vestiário. Pô, mas então, aí tem uma coisa. Raçudo é diferente de violento. É, Né, mas pode mas ser tem um raçudo e pouco, violento. tem um É porque pouco. normalmente o raçudo, ele entra mais firme, mas tem gente que não é raçuda, que é só violenta. Não, mas, por exemplo, o Sérgio Ramos é os dois. É, O Sérgio Ramos O o Pepe Pepe. também, por é, O exemplo. Pepe também. É mas difícil. igual, Poiol, raçudo, e nunca foi violento. Não. Mas É. tomou cada drible também que eu vou te falar, hein? É, o forte dele era raça, não era o zagueiro virtuoso, não. Vai, vamos ver o que Ó, vai tô aparecer. O curiosa Puyol o acho que, que que o pode João estar vai na colocar lista. aqui, hein? Eu acho que ele vai botar qualquer coisa alternativa. Aí, ó. Ó, Aí, ó. Cara, pra mim é top 3, tá? Eu acho que Gattuso vai na frente, é mais identificado com a raça do que Puyol, mas pra mim é 2 ou 3. Eu tô na dúvida, porque eu não sei. É porque assim, eu acho ó, que vai a vir gente tá Felipe esquecendo. Melo, Vai vir Pra mim é Felipe mais Melo. violento que raçudo. mais violento que raçudo. Vai vir. Quem mais? Eu também estaria Eu tô ok com o top muito. 3. Eu tô muito na dúvida, porque eu acho que a gente está esquecendo numa galera Exato. dos 90 ali, os 90 foram anos tensos. É, não sei. Mas Cara, eu gosto muito eu do acho que é Puyol como uma prateleira figura de lúdica. cima. Prateleira de Vamos, cima. vamos, vamos, Cara, vamos o Puyol quarto, tem. Beckler. Ah, não, não. Ah, pode ser, se eu perder, mas pra mim é segundo ou terceiro. E pra mim tá mais pra segundo que pra terceiro. Pra mim ele só perde pro Gattuso pelo lúdico do Gattuso, que chamava muito a atenção disso. Cara, o Puyol tem. Ele chegou a jogar todo quebrado, cara. A cara toda quebrada e ele colocando a cara na Ele é bola. raçudo. Ele era raçudo. Tem Eu gostava um muito do Real Puyol. Madrid-Barcelona que ele tira um gol de peito, que também, assim, ele correndo completamente doido pra linha do gol pra tirar e tal. Não tem um vídeo que ele se arrebenta num espelho recentemente, Tem, jogando pádel. num vidro, e sai todo É, sangrando, dando risada? jogando Isso. pádel, é. É muito bom esse vídeo, Tati.
Uhum. Não vi. Sai Eu como não se sei, ele eu quero ver, tivesse não. Ele quebra o tomando blindex do paddle, não? É. Como é que Pô, chama? acabei de lembrar de um. Paddle, pô. Blindex. Não, blindex. É. Pô, vamos botar em terceiro, então. Terceiro, vai, nem Porque segundo nem primeiro, vamos eu guardar. tô achando que a gente tá esquecendo galera aqui, mas tudo bem. Tá, terceiro, para não ter dúvida. Mas o Puyol realmente tinha esse Não, o estigma. Puyol Assim. era. Acho que estamos bem, vai. Pô, Diego Costa. Diego Então, Costa. eu não entraria na minha lista aí de top 10, mas. Cara, mas ele, entre os Porque do atacantes, ele é o mais Atlético, raçudo, hein? Um dos mais raçudos, não? de atacante. Mas, por exemplo, do Atlético, pra mim, o Godin era muito mais raçudo que o Diego Costa. Assim, com diferença. Então, Acho que o Diego Costa, ele não chamava atenção pela raça. Acho que ele chamava atenção pelo temperamento forte e assim, um cara físico. Mas não porque ele era raçudo, que ele era implacável. O Luis Soares, pra mim, é muito mais raçudo do que ele. verdade, tô de acordo. Sabe quem é mais raçudo que os dois, eu acho? Hum. Carlito Tevez. Também. Também. É. Carlito que dava Pá, carrinho. Então, pra mim, pode botar em vamos lá embaixo. décimo o Eu Diego também. Costa, cara. 10. Desce. Eu não. É. Ele foi apresentado no Overhampton segurando os lobos, né? Mas isso também Uhum. não quer dizer segurar um lobo, não. Aliás, o meu cachorro, até o meu cachorro, que é um pug gordo, obeso, está na família dos lobos, Becker. Então, o lobo perdeu credibilidade. Algum ancestral dele foi. Exatamente. E o seu cachorro eu conheço. Se ele respirar muito forte, ele explode. E ele não pode correr. O problema é esse. Que ele fica com a Verdade. língua azul. Então, ele é fadado a ser gordo, Becker. É. Vai. Simeone. Aí, Tati. Putz, Hablamos com vosotros. esse aí tá na linha para mim do Sérgio Ramos, do Pepe, era raça com outras coisas, mas ele era muito raçudo quando ele jogava. Só que também, né, a perna ela ia um pouco mais forte quando precisava. É aí que eu tô te dizendo que o João fez uma mescla estranha aqui pra gente, entendeu? Vai aparecer o. Cara, assim, não sei. Cara, eu gosto do Simeone raçudo, hein? Não acho mau nome, não. Também. Ele é bom na raça, ele é bom. Porque ele era mais do que bom jogador. Assim, ele era bom jogador, ok. Ele era bom Eu acho que jogador. ele se destacava mais pela raça, pela entrega, do que por ser bom. Uhum. Mas ele era muito bom. Ele Pra era mim, ele é menos do que o Puyol, mas tá na linha do Puyol. Então, se ele ficar em segundo ou em quarto, eu tô ok. Então, Então, peraí. eu tô na O dúvida do que Gattuso, vai vir aqui. o Gattuso vai eu ficar em compro. primeiro. Compro. O Simeone. Então, o Sérgio Ramos está na frente do Simeone? Eu acho que Não, acho não, que o hein? Simeone tá na frente do Sérgio Ramos aí. Eu acho. Acho também. Sim. Também acho fácil. Então vamos em quarto. Uhum. Vai, Guardar um porque segundo a pra gente alguém. tá esquecendo de alguém, com certeza. Vai. Eu já não lembrava do Simeone. Eu também não. E agora, hein? Aí, Luizito, ó. Luizito, tem todo o meu respeito. Pô, mas ele também mordia, né? Isso acaba por me tirar um pouco dos meus votos. Pô, porque uma coisa é você ser raçudo, outra coisa é você partir para dentada. Mas assim, é porque no raçudo a gente vai estar sempre uma linha muito tênue entre lances violentos ou bizarros, assim, que alguns desses caras protagonizaram, né? É por isso que eu acho que o Puyol tá lá em cima, sabe? Porque o Puyol não era um cara violento, cara. Ele machucava mais ele do que os outros. Eu acho o Luizito bem raçudo. O Luizito com bola é técnico, mas o sem bola dele é de um cara que coloca a cabeça no pé dos caras, se precisar. Mas eu ainda acho que o Pergunta Tevez é mais raçudo que ele. Então ele eu fica guardo. na primeira prateleira porque a gente não tem ideia de quem vem ou deixamos ele em sexto, sétimo só para deixar o quinto vazio aí? Eu guardo o quinto pra alguém. Eu colocaria em sétimo para guardar mais 2 lugares. Eu tô guardando demais, né? Dois, Não, tu eu acha? iria em sexto, guardar um quinto ali. Eu concordo. Tá bom. Vamos botar em sexto. Grande Luizito. Pra ver o que o João vai trazer aqui. Kanté. O Kanté era limpo, né? Assim, em termos de... Eu não acho o Kanté raçudo. Eu acho o Kanté um bom jogador,
físico, né? Assim, ele é capacidade de deslocamentos muito grandes e tal, mas não acho ele raçudo, raçudo. Eu acho que identificado pela raça, ele não é não, assim, Ele não é. Eu acho que ele é aquele ele era jogador até carrapato, tranquilão, carrapato, né? assim. Uhum. É, Não, Carrapato assim, tranquilo. e depois, a temporada que ele aparece no Leicester, eu acho que ele é muito marcador. Depois, quando ele vai pro Chelsea, que ele quer jogar um pouco mais à Joga frente, mais. ele tinha boa capacidade também de saída, de técnica e tal. E de um desarme muito bom, mas eu acho que isso não identifica raça, sabe? Não é um. Não. Não, vocês veem o Kanté peitando o jogador adversário, o árbitro, por exemplo, não. para Ele nunca, cobrar ele alguma nunca coisa? jogou arrebentado. Ele nunca sangrou a cabeça inteira, ficou completamente Ainda bem, grampeado né? num jogo. Não, eu gosto. O Kanté, cara, é aquele cara que eu daria um abraço. Porque ele é Eu tão também. bonzinho. Eu não posso abraçar. Não posso botar o Kanté lá em cima. Eu acho que o Kanté, inclusive, ficaria em 10º, tá? Eu vou colocar em 9º. É. Não. É que o João, as escolhas do João aqui, geralmente, assim, é o que é, Vai, entendeu? vai, João. Sei, perdeu tempo. Aí, o Aí o Sérgio Sérgio. Ramos. Cara, é Nós que o temos que Sérgio Ramos, decidir. assim, então, ele batia, né? Pra mim, ele era muito. Ele é um sinônimo de raçudo, assim. Eu acho o Sérgio Ramos raçudo, mas ele também era na linha tênue da violência, né? Ele e o Pepe, pra mim, eles estão os dois ali, assim. Acho que até o Sérgio Ramos é mais raçudo que o Pepe. O Pepe, eu acho que era. Pra mim, Não, eu botaria o Pepe, instinto, os mas. dois são muito técnicos, né? Sim, Tipo, sim. sempre. Tanto que o lateral, ele começa a carreira como lateral, né? Uhum, O Sérgio. uhum. Mas o Sérgio E Ramos tem um. chegava em qualquer uma, era encontronaço, entendeu? Assim, e não. Cara, eu acho o Sérgio Ramos mais raçudo que o Soares. Eu E não Pra esse é o acho, mim não. problema. Eu acho o Sérgio Ramos muito técnico, bom e violento. O Sérgio Ramos é o jogador mais expulso por onde ele passou, né? Ele é o mais expulso da história de La Liga, da Champions, do Real Madrid, eu acho que da seleção espanhola. Por onde ele passou, ele é o jogador mais expulso, mas eu não acho que seja por raça. É por deixar braço, é por falta muito violenta e tal. Não é por um jogador de, de por exemplo, disso que a gente tá falando do Puyol, assim, de colocar a cabeça no pé de um cara e de jogar. Eu acho que as expulsões do Sérgio Ramos, os momentos dele são muito mais por violência do que por raça. E é um jogador que técnica não faltava. Então Mas é não é um jogador que violência. o único recurso que ele tinha era dar trombada nos caras. Ele fazia porque ele queria, porque ele era violento. E continua Mas, sendo, né? Porque continua sendo expulso por ele. mas eu acho a linha tênue entre violência e você se entregar ao ponto de ser violento, entendeu? E ter aquele ímpeto, quando o Sérgio Ramos impunha respeito quando zagueiro. Até porque ele era Uhum. um cara forte fisicamente e tinha isso. Mas assim, se a gente for pegar também erros de carreira, eu concordo contigo que ele é muito mais em termos de expulsão. Mas também é o que a gente brincou com a mordida do Soares, mas também entra por aí, não? Tipo, beleza, Assim, não, é um mas o Suárez nem antedispor. entrou pela mordida. O Suárez tá no Inter Miami pressionando os caras correndo com uma perna só, quase, pô. A outra perna só faz mancar e ele tenta correr atrás dos caras ainda. Muito raçudo. É que nós estamos discutindo o conceito apenas de raça e não tá, e a violência, vocês estão querendo banir a violência. E eu estou ficando nervoso, que eu sou um cara violento, entendeu? Mas Pra mim é quinto, pro Beckler é mais atrás, porque Sada decide. eu não sei quem vem aí, né? Mas eu vou colocar, Esse é o problema, que o João vai eu vou, trazer colo- outros 3 canteiros. eu vou colocar em quinta. Quinta. Desculpa, Becker. Tá bom. Foi lá. Mas também, ó, quinto ou sétimo, Hum. tava ali. Nós estamos Eu guardando tenho o medo primeiro do e o que vem por segundo. aí. Casemiro. Então, pra mim o Casemiro é raçudo, tá? Mas eu não sei se eu boto. É que agora, É porque para a galera que vai ficar com a última memória, né? O Casemiro agora na seleção, dando um chega para lá em outro jogador, enfim, aquele ímpeto dele. Acho que sempre foi um jogador muito bom na muito, marcação. O muito. Casemiro ele sempre limpou os problemas que os outros deixavam em campo. Mas eu não acho que ele era, pô, do nível de Puyol, Simeone. Não, também acho que não. Eu acho que ele em E, é- e, é sétimo um- tá. e assim, o Casemiro é excelente, mas ele foi expulso menos vezes do que ele merecia também. Aí é um ponto, mas aí eu acho que é muito Quase não porque foi ele é expulso. Acho que ele muito tem uma bom expulsão batendo. em La Liga. Acho que Bate assim, bem, nos né? primeiros 6 meses do Manchester United ele teve mais expulsões que ele teve no Real Madrid.
Também teve uma época que ele jogou uma época sem VAR, né? Mas não só ele, Jogou, todos jogou. aí. Todos Imagina aí, o VAR com o todos aí, Sérgio todos Ramos aí. também. Nossa senhora, o VAR Ou com com o o Sérgio Ramos. Simeone. Simeone não tinha terminado metade dos jogos que ele jogou. Mas eu acho que, por exemplo, Casemiro, Sérgio Ramos são caras mais lembrados pelo tanto que eles são bons do que pela raça. O Simeone é lembrado pela raça. Mas era muito bom também. É o que a gente Sim, falou. muito bom, mas é isso. O Casemiro eu lembro, pô, um cara chute de fora da área bom pra caramba, jogo aéreo bom pra caramba, marcação bom pra caramba, liderança bom pra caramba. Raça? Acho que ele não Mas precisava de um mas recurso extra que não fosse o jogo dele, sabe? Que já era bom o suficiente. o Suárez Eu, entra um pouco aí também, eu acho. Ele nem precisava ser raçudo, porque o Suárez sempre foi brilhante. Mesmo do jeitão estranho dele, correndo e tal. eu Mas. acho que o Casemiro era mais líder que raçudo. Assim, quando alguém fazia É uma isso. falta num, ele ia lá e pá, né? Assim, não toca. Oitavo. É. Oitavo. Não, sétimo. Sétimo. Cara, Sétimo, nós estamos oitavo, Becker. deixando o primeiro e o Pra mim é segundo, e o oitavo. João vai vir com outros cantês aqui. Eu vou contigo nessa. Oitavo. Oitavo, porque não sei o que vai vir, Tati. Eu estou salvando lugares. Não, tô de acordo. Ele falou que vem aí gente da década de 90. Sei lá o que ele vai inventar. Dói, O Dunga. Dunga. Pô, o Dunga tem que estar em segundo. Se Eu vier botaria o Gattuso. Ou em primeiro, mas assim. Não, era bom de É bola também, viu? É porque garotada muito. lembra só do Dunga líder e isso. E xingando e brigando com jornalista. Mas o Dunga era muito bom jogador também. Segundo, pra gente Segundo. guardar o Gattuso. Se não vier o Gattuso. Não, Gattuso vai vir. Eu tô em dúvida só quem é que vai ficar em sétimo. Eu acho que vai ser o Carlitos, hein? Mas acho que não, o João não. Tá, o João, né? O João não vai fazer isso comigo. Lúcio. É. Hum, O Cara, Lúcio pra mim, era raçudo. era. é. Mas, assim. Ele era um zagueiro. Assim, no Bayern de Munique, na passagem dele na Alemanha, ele era um zagueiro muito técnico, né? Um zagueiro em que, inclusive, acho que o Mourinho, quando estava treinando ele na Inter de Milão, odiava, porque ele muitas vezes saía correndo com a bola e ia para o ataque. Uhum. Mas ele sempre foi meio essa imagem de postura, né? Um zagueiro forte fisicamente, que brigava com atacantes também de força. E o sétimo tá bem pago. Não acho que tá mal, não. E Gattuso em primeiro, ele deixou por último. Não vai vir o Gattuso. Vocês vão ver, vai vir qualquer outra coisa aqui. Só falta vir um jogador fofo. Sim, certeza. Ah, certeza. Agora Certeza. vocês. É o João. Pô, mas não colocar o Gattuso nessa é um crime. Aê, Aí, ó. João! João. Não O decepcionou. Gattuso tem uma curiosidade que eu não vou confirmar agora no Google, mas a audiência vai. O Gattuso é calabrês, né? É da Calábria, né? Que é uma terra de gente raçuda, de gente que arruma confusão também. Então, tá aí explicado o Gattuso. Essa é a curiosidade que ele é calabresa. Achei que você ia vir com uma história que ele deu um carrinho na mãe dele. Provavelmente ele chegou em casa, a mãe dele fez macarrão, ele queria bife. Coitado da mãe dele. Com certeza. O Gattuso tá bem pago em primeiro lugar. Eu gostei do ranking, ficou bom, hein? Gattuso, Dunga, Puyol, Simeone, Sérgio Ramos, Suárez. E depois só trocaria o Diego Costa com o Kanté, porque o Kanté é bonzinho. O João botar o Kanté aqui é assim, sempre tem aquela crítica, João. Eu acho que desarmador entrou no critério para raça do João. Vai saber o critério do João. Pois é. Bom, meus queridos, é isso. Ranking às cegas. Vamos ver a próxima do João, mas certamente teremos mais uma. Tchau para vocês.